Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que estamos então juntos às terças, quartas e quintas, num estudo rápido de 30 minutos, sempre das 7 às 7h30. Bom, para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, que fala da vida espírita. E hoje nós vamos estar iniciando o subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Então vamos lá. Na questão 237, Kardec pergunta: se, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então Kardec na verdade, ele pergunta o seguinte: nós temos percepções, né? Nós seres humanos encarnados, né? Nós temos várias percepções. E Kardec quer saber se ao desencarnar, nós continuamos possuindo estas percepções. Como, por exemplo, o tato, o olfato, a visão, né? Então, são estas percepções que Kardec quer saber se o espírito desencarnado também as possui. E os espíritos respondem: sim, além de outras, de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo, que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Bom, nós já tivemos a oportunidade de falar no estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando eles afirmam que os espíritos, ao evoluírem, também vão adquirindo novas percepções. Inclusive, é o sentido que a gente tem quando Kardec pergunta a eles se nós conhecemos a natureza íntima de Deus, e eles nos dizem que falta-nos um sentido para tanto. Ou seja, nós ainda vamos desenvolver muitos sentidos. Numa viagem de forma muito rápida, a evolução do próprio corpo físico das criaturas humanas na Terra, nós vamos perceber que dos homens primitivos, lá dos antropóides, do Homo sapiens sapiens, até a gente agora, muitas das nossas percepções se aprimoraram. Ou seja, o tato hoje do nosso corpo humano é muito mais aprimorado do que o tato dos homens primitivos. Assim, digamos, nós podemos falar do olfato, do gustativo, ou seja, são indícios de evolução, de conquistas. Então, mais uma vez, a gente compreendendo por que a lei do progresso é uma constante, não só em relação ao espírito, mas em relação a toda a obra da criação. Nós já tivemos a oportunidade de tocar nisso anteriormente, vamos tocar com certeza nisso, da lei do progresso, do movimento, do avanço constante das criaturas, dos seres e de todo o universo. No decorrer do nosso estudo, ainda mais para frente, no Livro dos Espíritos. Então aqui, os Espíritos dizem que não só ao desencarnar nós mantemos as percepções que já possuímos, como passamos a ter outras. E isso, para eles, é algo muito lógico, porque o corpo físico funciona como um anteparo. É uma imagem bastante simplista, mas que ajuda um pouquinho a elucidar o que é esse papel do corpo físico. Imaginem vocês que eu, espírito, vou reencarnar. A imagem similar e simples que eu trago é como se eu fosse um mergulhador e precisasse, então, de um equipamento bastante pesado que pudesse suportar a pressão extrema no fundo do oceano, inclusive a queda de temperatura em profundidades, que sem este aparelhamento, sem essa vestimenta especial, eu não conseguiria suportar. Então, eu, mergulhador, vestido com essa roupa toda, eu tenho limitações no meu movimentar. Outra imagem também simplista no mesmo sentido, né? O homem
os astronautas, quando vão pisar na Lua, quando vão nas viagens espaciais e precisam fazer algum concerto fora das suas naves, a gente vê isso nos vídeos e nos filmes, né? Eles precisam de uma roupa especial. Essa roupa especial, ela impede parte daquela movimentação rápida e livre. Então, há limitações. Então, é nesse sentido que o corpo físico impõe limitações à expressão da nossa inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito. Nós não vamos ter espírito sem inteligência. Ou seja, todo espírito reencarnado vai apresentar limitações na expressão da sua inteligência. Nós chegamos a comentar também, em estudos passados, dentro de temáticas específicas, que, por exemplo, o espírito, que sempre é inteligente, em determinadas provas, expiações no plano físico da matéria, ele muitas vezes vai apresentar, vai possuir um corpo físico limitado. Limitado na parte biológica, fisiológica. Ele vai ter um cérebro que não funciona tão bem, ou ele não vai ter muita coordenação motora, ele vai ter, às vezes, uma problemática ou outra em relação ao funcionamento de algumas das funções fisiológicas, físicas. Só que aquilo é temporário, aquela limitação é temporária. Nós conversamos sobre isso. Aquilo, na verdade, é uma lição, é uma expiação necessária para que ele aprenda alguma lição que ele não soube apreciar anteriormente. E aí, terminada essa trajetória física, terminada essa reencarnação, com as suas limitações fisiológicas, após a morte do corpo físico, o espírito retoma integralmente as suas conquistas no plano da inteligência, da movimentação, enfim. É sempre uma internação temporária. Então vejam só que fica muito clara essa lógica que os espíritos nos apresentam. Quando reencarnados, o corpo físico funciona, e aí funciona como protetor também, querendo ou não, mas ele funciona como, digamos assim, como que eu vou dizer? Qual é o sentido que eu quero falar para vocês? Como se ele limitasse a nossa expansão. E muitas vezes a limitação dessa nossa expansão da nossa inteligência, muitas vezes é exatamente o que nós precisamos para nos reencontrarmos ou para retomarmos o caminho que anteriormente nós abandonamos. Muitas vezes é necessária ao espírito a restrição da sua liberdade, no caso aqui a liberdade física, para que ele possa valorizar tudo aquilo que ele possui. Então, ao chegar no plano dos espíritos, geralmente nós vamos expandindo as nossas percepções. Mas vamos continuar. Kardec pergunta na questão 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Bom, vamos ler a resposta e depois a gente faz os comentários de sempre. Respondem eles: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Bom, nós já vimos anteriormente também que quando do início dos estudos metódicos de Kardec sobre as mensagens dos espíritos, quando ele então se incumbiu de fazer a compilação do material que lhe chegava, das reuniões em que ele próprio muitas vezes participava, ele teve uma percepção, e está lá grafado em O que é o Espiritismo, em A Gênese, e em vários outros livros, ele mesmo fez a conclusão de que deste contato com os espíritos, ele havia percebido uma coisa muito significativa, que era que existem espíritos nos mais variados graus de evolução intelecto-moral. Ou seja, vale dizer, ele havia se comunicado, e os espíritos haviam se comunicado com ele, com incontáveis números de grupos mediúnicos. Então, estes espíritos, ele havia percebido que havia espíritos cuja fala, cuja moral expressava e era atinente com a moral do Cristo, mas também tinha espíritos bastante infelizes que estavam na contramão das lições do Cristo.
das comunicações, ele percebeu que havia espíritos com relativa facilidade no plano espiritual e havia espíritos bastante infelizes ainda no plano espiritual. Então ele teve a seguinte conclusão, que os espíritos, eles não são a princípio reveladores absolutos, não. Conversar com os espíritos, ouvir deles o seu relato, apreciar as comunicações que eles trazem, devem trazer para todos nós uma, vamos dizer assim, uma proposta de estudo e de análise cuidadosa. Ou seja, nós não podemos dar carta branca aos espíritos que se comunicam, ou que escrevem, ou que se manifestam. São eles homens desencarnados, ou seja, nós devemos necessariamente apreciar e analisar a mensagem que eles trazem, o exemplo que eles nos trazem, para que a nossa razão, o nosso bom senso nos diga se são eles espíritos bons ou se são eles espíritos imperfeitos, ainda eivados de dificuldades, de imperfeições e de falhas. Então, um alerta, né, para todos nós espíritas, e aí eu costumo dizer nos grupos de estudo, por que a necessidade do estudo do Livro dos Espíritos, do Pentateuco da codificação kardeciana, e para que possamos continuar estudando sempre os livros que são publicados diariamente, em grande volume. Nós precisamos conhecer a base, firmar as nossas conceituações, as nossas compreensões sobre aquilo que estudamos na base, para que nós possamos analisar todo o resto que nos chegue à mão. Porque não duvidem, a doutrina espírita é dinâmica, ela necessariamente tem de ser assim. Porque nós não estamos tratando da verdade absoluta, nós estamos tratando de parcelas de verdade com as quais nós podemos lidar. Nós encarnados e espíritos desencarnados. Então, é mais do que natural, diante do progresso incessante, que também as informações dos espíritos sejam prestadas à medida em que vamos evoluindo. Mas aqui, nessa resposta dos espíritos, também me chamou muita atenção quando eles falam que são espíritos superiores, sabem muito. Eles não falaram sabem tudo, percebam. Uma das coisas que mais me encanta na doutrina espírita é esse sentido de que nós não somos melhores, de que nós não temos a verdade absoluta. Nós somos estudiosos, nós somos buscadores. Nós, quando eu falo, nós espíritas, espiritualistas, nós somos buscadores. E na medida em que buscamos, estudando, experienciando, pesquisando, nós vamos descortinando véus e tomando contato com esclarecimentos às grandes questões que nós trazemos. Mas veja só, a doutrina espírita não se diz a ideal, nem mesmo a melhor. Todas as religiões têm o seu trabalho, o seu caminho, trazem a parcela de contribuição no campo da seara de amor, que tem como mestre maior Jesus. Então aqui, vejam só, os espíritos superiores, que nós poderíamos dizer, por exemplo, foram eles responsáveis, né, alguns deles responsáveis pela obra da codificação, não sabem tudo. São também eles buscadores, são também eles estudiosos e experienciadores na seara do Cristo. Mas e quem saberia tudo? Deus. Deus é a verdade absoluta. Mas e Jesus? Jesus é nosso mestre, é o espírito de maior sabedoria e amor na Terra. Nós poderíamos dizer que ele está quase ciente da verdade absoluta. Mas por que se diz quase, Cristiane? Porque para nós espíritas, Jesus diferencia-se de Deus. E dentro desta temática, desta diferenciação, Jesus como filho e Deus como a força absoluta, a inteligência suprema, só a Deus pertencem as virtudes absolutas.
justiça absoluta, amor absoluto, igualdade absoluta, tudo absoluto. Ou seja, não há nada negativo em Deus. Mas no restante das criaturas, nós nunca alcançaremos esse absoluto poder de Deus. A nossa perfeição vai ser sempre relativa. Então, eu vejo, por exemplo, nessa afirmação dos espíritos também um gesto de humildade. Mesmo os espíritos superiores sabem muito, mas não sabem tudo. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. O que é isso dizer, esse mais ou menos ignorante acerca de tudo? Porque nós vamos ver também na espiritualidade inferior, por exemplo, espíritos inteligentíssimos, dotados de uma intelectualidade avançadíssima e moralmente imperfeitos. E nós vamos também encontrar na espiritualidade inferior aqueles que são imperfeitos moralmente e também não avançados intelectualmente. Então, eles não podem criar um padrão absoluto na espiritualidade inferior. Mas quando é que deixa de considerar-se, então, na espiritualidade inferior? Quando você tem já, vamos dizer assim, um padrão médio, tanto de avanço intelectual, quanto de avanço de moralidade, ou quando, apesar de não tão desenvolvido intelectualmente, moralmente, você já avançou. Olhem só. Você vai ter muita inteligência, pouca moral na espiritualidade inferior. Mas, quando se vê muita moralidade, muita capacidade de amar, de perdoar, de doar-se, bondade intrínseca do ser, e pouco avanço intelectual, nós não vamos ter mais a espiritualidade inferior. Nós já vamos ter aí espíritos na carreira mediana, porque a capacidade de amar, de doar-se, de servir, a humildade, a tolerância, o respeito às criaturas e a toda a criação, tudo isso é um diferencial que nos faz avançar como espíritos. Nós não vamos encontrar nos espíritos superiores nenhum espírito avançadíssimo moralmente e sem intelectualidade, não. Porque eles já estão numa parcela superior em que subentende-se que há uma conquista muito grande nas duas frentes de trabalho, intelectual e amorosidade, moralidade. Agora, em relação aos planos inferiores, nós vamos ter uma multiplicidade de características. Em relação aos planos medianos, onde nós nos encontramos certamente, nós também vamos encontrar uma amplitude de variantes entre cada um de nós. Mas vamos continuar. Na questão 239, Kardec pergunta: conhecem os espíritos o princípio das coisas? Quer dizer, será que os espíritos desencarnados sabem como é que tudo iniciou? E a resposta de Kardec: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então vejam só, em relação ao princípio das coisas, o que vai ditar muito este conhecimento mais amplo ou mais restrito é a evolução do espírito. Não foge muito das elucidações que eles nos fizeram na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando eles disseram que para que nós soubéssemos, para que nós possamos, como é que eu vou falar? Conhecer a natureza íntima de Deus, falta para nós um sentido, ou seja, a gente tem que avançar. Então, eles estão dizendo que espíritos mais avançados têm uma noção mais exata da natureza íntima de Deus. E aqui eles estão nos dizendo que para que o espírito saiba o princípio das coisas, como inicia o princípio inteligente criado pelo Pai? Em que hora, em que ponto? Como prossegue? Como é que os universos se formam nos planos espirituais e nos planos materiais da vida?
Porque, por enquanto, no plano físico, nós temos muitas teorias, muitas pesquisas, mas nenhuma, por enquanto, absoluta. Apesar de valer para muitos, né, que a teoria do Big Bang, né, seria hoje a principal acerca do início do universo, existem muitos cientistas que no campo da teoria já dizem que esta teoria do Big Bang apresenta vários problemas insolúveis, dizendo e indicando que ela já não mais responde com certeza a como teria sido o início do nosso universo. Ou seja, a ciência vai continuar pesquisando. Então, vejam só, nos planos espirituais, assim também funciona. Espíritos medianos sabem tanto quanto nós, que estamos encarnados. A ciência nos planos imateriais, ou seja, nos planos espirituais, também continua com os seus estudos, as suas pesquisas. Uma vez que nós já falamos aqui várias vezes que a vida no plano espiritual é uma vida muito similar à do plano material. O homem continua buscando aprimoramento, conhecimento, entendimento e respostas às suas questões. Mas que na medida em que o espírito evolui, ele vai tomando maior contato em relação a esclarecimentos, em relação a entendimentos acerca de tudo, inclusive sobre o princípio das coisas. Bom, na questão 240, Kardec pergunta: a duração, os espíritos a compreendem como nós? Ou seja, será que os espíritos, eles têm essa noção de tempo como nós temos? Como que é essa percepção de tempo? E os espíritos respondem, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí Kardec faz um pequeno comentário. Diz Kardec: os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Tirando esta informação que nós temos bem nítida no Livro dos Espíritos, dizendo que o tempo, essa percepção do tempo é diferenciada entre encarnados e desencarnados, vale a pena nós mais uma vez ressaltarmos que há muitas variantes em relação aos planos espirituais. Como Kardec, era praticamente impossível que o Livro dos Espíritos constasse todas as possíveis diferenças entre os níveis variados dos espíritos, cuidaram os espíritos responsáveis pela codificação de generalizar. Então nós vamos ter sim, por exemplo, uma dificuldade muito grande de apreensão do tempo para os espíritos nas zonas inferiores espirituais. Mesmo no umbral grosso e médio, nós vamos ver relatos como o de André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele não sabia muito tempo, que ele não sabia quanto tempo ele havia permanecido naquelas condições tão tristes do período que ele atravessou ainda no umbral. Mas tirando isso, nós vamos ver já após o socorro de André Luiz, já na colônia Nosso Lar, e já depois integrado nos serviços de socorro, de amparo, na Câmara de Regeneração ou depois nas equipes, porque ele estava se instruindo. Nós vamos ver nos demais livros que nos trabalhos assistenciais em especial, que são aqueles em que os espíritos vêm das esferas espirituais, a fim de auxiliar os encarnados, para estes espíritos, no trabalho assistencial, o tempo é similar. Nós vamos ver a apreciação deles do dia, da tarde, da noite, com a diferença de que muitos deles não sentem tanto cansaço físico quanto nós encarnados. Então, muitos dos espíritos já dispensam as muitas horas que nós precisamos dedicar ao sono físico.
Então, o que eu quero dizer isso? Que nessa questão, Kardec teve a necessidade, pelos espíritos, de generalizar. Então, via de regra, os espíritos não têm a mesma percepção da contagem do tempo que nós encarnados temos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem exceções. Existem trabalhadores espirituais convivendo conosco no plano físico da matéria, mesmo que em trabalhos temporários, e para eles a percepção é similar. Existem, por exemplo, trabalhadores que relatam das suas vidas nas colônias espirituais, para ele também o tempo é similar ao nosso, com manhã, tarde, noite, para muitos com períodos de descanso, a maioria menores do que o corpo físico exige, mas muitos ainda necessitados de um período de descanso para o corpo perispiritual. Então, eu só queria trazer para vocês essa percepção, para que vocês abram os olhos. Eu, às vezes, fico pensando se eu estou deixando vocês com mais dúvida. Mas a minha intenção não é deixar vocês com mais dúvida. A minha intenção verdadeira, Cristiane, é que vocês fiquem tão curiosos, que vocês continuem estudando. Porque a literatura espírita é muito rica e muito bela. E eu não gostaria que vocês ficassem só com as nossas aulas de Livro dos Espíritos. Então, enquanto eu puder jogar uma ou outra sementinha para que vocês continuem estudando, pesquisando para responder mais questões, é esse o meu intento. Mas vamos continuar, acho que dá para ver mais uma questão, antes da gente encerrar a nossa meia horinha. Kardec, na questão 241, pergunta: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Ou seja, os espíritos percebem a importância do agora, do hoje, mais do que nós? Eles têm olhos mais atentos para o hoje, para as nossas experiências do hoje? Olha como é importante essa pergunta para todos nós. E Kardec obtém a seguinte resposta dos espíritos: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. E aí, mais uma vez, nós vamos ampliar o nosso olhar para essa resposta. Nós não estamos falando só do ver com os olhos, do ver imagens. Então, isso é real. Então, os espíritos desencarnados, em consonância com a sua evolução, ao olharem para nós encarnados, eles visualizam não só o nosso corpo físico, mas as condições do nosso perispírito, as condições das nossas vibrações, o que vai dizer, não dá para a gente enganar eles, não. Os espíritos superiores, eles têm essa visão. E muitos deles, quando em trabalho assistencial, vêm em nosso auxílio, eles conseguem, inclusive, ver as nossas formas de pensamento. Ou seja, as imagens que nós estamos plasmando com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Então, olha só como eles veem. Mas essas imagens que ao espírito desencarnado é possibilitado visualizar não são todos. Quanto mais inferior o espírito, mais limitado ele tem este, digamos assim, poder de amplitude visual, espiritual e magnético vibracional. Quanto mais elevado o espírito, mais poder de visualização ele tem. André Luiz, inclusive, relata em algumas de suas obras, quando ele é acompanhado de certos instrutores espirituais em atendimento a um ou outro encarnado, e muitas vezes doentes, fisicamente doentes, então ele diz, a eles era possível inclusive entrar como se fossem eles dotados de verdadeiros maquinários ópticos, vamos dizer assim, que eles poderiam enxergar não só o órgão que estava apresentando desequilíbrio, mas visualizar a circulação sanguínea, as células desarmônicas e em desequilíbrio, vejam só, sem nenhum aparelho, a visão do espírito. Mas não são todos, volto a falar, quanto mais imperfeito o espírito, menos
capacidade ampliativa ele tem. Então, quanto mais imperfeito o estudo, mais como nós ele vê. Mas o que eu queria ressaltar também nessa resposta é que, para mim, os espíritos não estão falando só dessa capacidade de visualizar imagens, de ver imagens. Eles estão falando também do ver no sentido de perceber, de ser perceptivo a tudo o que acontece. Então, para mim, quando Jesus fala ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, é simplesmente você ter consciência de onde você está vivendo, do momento que você está vivendo, de quem você é e da realidade da vida para o espírito. Então não é só ver imagens, mas é de perceber como a vida efetivamente é. Quanto mais evoluído o espírito, mais aguçado ele tem esta percepção da realidade espiritual. Então mais aguçado ele vai ter a sua análise das situações, da própria vida, com as suas felicidades, com as suas infelicidades, os sucessos e os insucessos. Quanto mais inferior o espírito, mais, digamos assim, fácil é para ele desesperar-se ou empolgar-se em demasia, variando muito ao sabor destas circunstâncias que para os espíritos talvez sejam simples momentos passageiros. A gente volta amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, para mais 30 minutos dos nossos estudos. Eu agradeço a presença do Anderson, da Sueli, da Denise, do Carlos, da Silvia, do Valdeci e todos os outros companheiros que nos acompanham. Um grande abraço, até amanhã às 7 horas.